A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética pelas Sagradas Escrituras. Muito bem. E já meta o dedo no like, já compartilhe para demais católicos. Eu estou trazendo esse vídeo porque, para honra e glória de Jesus, muitas pessoas, muitos apologistas, estão fazendo as suas apologéticas graças às nossas aqui, né? Eu não sou que nem outros que dizem, olha, estão pegando minhas apologéticas, não faça isso não. Temos por aí, e algumas seitas, né? Seitas infiltradas dentro do catolicismo que fazem isso. Que tem canais aí no YouTube, né? Se dizem conhecedores de Apocalipse, mas não sabem nem o A nem a esquerda. Nem o A, nem a esquerda e nem a direita. Então, a gente vai trazer aqui para mostrar que algumas pessoas estão trazendo isso aqui, mas está dando alguns capítulos errados. Só lembrando que esses estudos que eu faço é segundo a Vulgata Latina e segundo a tradução da Bíblia da Ave Maria, tá certo? Segundo essas duas traduções. Só essas duas traduções que eu aconselho, de minha parte. Você pode gostar da Bíblia que você quiser, mas de minha parte eu só aconselho ou a Bíblia da Ave Maria ou a Vulgata Latina de São Jerônimo, tá certo? Então, tem muitas pessoas, muitos apologetas aqui no YouTube estão trazendo, mostrando aos protestantes os sacramentos na Bíblia depois que viram eu fazer isso, né? Depois que eu pedi, né, que criassem vergonha, muitos, e começassem a pregar sobre os sacramentos, agora estão criando vergonha e estão trazendo, louvado seja Deus por isso. Eu quero trazer mais uma vez, eu fui o único que mostrei, né, os 7 sacramentos só nos evangelhos, os 7 sacramentos só em Atos dos Apóstolos, os 7 sacramentos só nas cartas pastorais, os 7 sacramentos só na Epístola aos Hebreus, e os 7 sacramentos nas cartas católicas e os 7 sacramentos no Apocalipse. E ainda trouxe no Antigo Testamento quando eles ainda nem sacramento era. Eu fui o único que mostrei, graças a Deus estão aí nos copiando, quer dizer, estão aí estudando nas nossas apologéticas que estão trazendo isso aí para os debates com os protestantes, né? Vi vários aí usando minhas apologéticas, que louvado seja Deus, graças a meu bom Deus. É sinal de que o nosso trabalho está dando fruto, não é em vão. E eu vou trazer mais uma vez, tá certo? Olha só, eu vou mostrar aqui, ó, o primeiro sacramento, é o batismo. Tá aqui. Claro que nós vamos ver o batismo nos primeiros capítulos de Lucas, o batismo de Jesus, de Marcos, não é? De Mateus. Mas nós vamos ver em fórmula trinitária, como Jesus ordenou na fórmula trinitária. Ó. Mateus 28, primeiro sacramento, batismo, da iniciação cristã. Aqui, ó. Aqui de amarelo, aqui embaixo. Vamos ler lá de amarelo, ó, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. E depois, ensinai a todas as nações. Olha só, esse ensinai às nações é a catequese do batismo, da qual os padrinhos e os pais participam. Não é? Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Aí, ó. O batismo é na fórmula trinitária. Tanto quando uma pessoa se converte à Igreja Católica, que é de uma seita protestante, se ela não foi batizada na fórmula trinitária, ela será batizada na Igreja Católica, né? Se lá ela foi batizada nessa fórmula trinitária, o padre faz só a unção com óleo, tá certo? O segundo sacramento que nós vamos ver é a confirmação. É isso aí. A confirmação que está em Mateus, em Lucas. Vamos para Lucas aqui. Muito bem, meus amados. Confirmação. Isso aqui só tem na Bíblia da Ave Maria. Falando mais uma vez para vocês, só na Bíblia da Ave Maria vocês vão encontrar isso aqui. Tá certo? Lucas 22, 32. É o sacramento da confirmação. Vamos lá? Aqui embaixo de azul, lá. Mas eu roguei por ti,
Jesus a Pedro. Nós sabemos que Jesus confirmou Pedro, crismou Pedro, e Pedro confirmou confirmou, né? Crisma é o nome do óleo, é confirmação. Confirmou os demais. Vamos lá. Mas eu roguei por ti, orei por ti. Oração, né, do Santo Crisma, para que a tua confiança não desfaleça, ou tua fé não desmoreça. E tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Pacatá. Então ele foi e confirmou os outros apóstolos. Aliás, Jesus só batizou Pedro e crismou só Pedro, ou seja, confirmou só Pedro. Pedro batizou os outros apóstolos e Pedro confirmou os outros apóstolos. Sacramento da confirmação, Lucas 22, versículo 33. Confirma teus irmãos. E ele vai e confirma o sacramento da confirmação aos outros apóstolos. Tá certo, meus irmãos? Vamos agora para o sacramento da ordem. Depois da confirmação, vamos para a ordem. Lucas 22, 19. Aqui era aqui mesmo, né? Aqui, ó. Lucas 22, 19. Sacramento da ordem. Que é a partir do versículo B. Né? Esse é o terceiro sacramento que a gente está vendo. Aqui, quando ele diz, ó, isto é o meu corpo, que é dado por vós, ponto e vírgula. Aí o que é que vem agora? Ele ordena, ele dá a ordem aos seus apóstolos. Quem era que estava com Jesus? Os 12 apóstolos. Unicamente os 12 apóstolos. Então é aqueles, hierarquicamente, que a igreja considera os que receberam essa ordem. Então é eles que receberam essa ordem. Eles ordenaram os bispos, como está lá em Atos 20, versículo 28, quando Paulo ordena aqueles 12 bispos, né, eles instituem, sagra, ordena, os apóstolos ordenam os bispos para suceder o seu lugar. O lugar deles quando partiram. Então veja, ele diz, ó, fazei isto, o final do versículo, ó, fazei isto em memória de mim. Então ele está ordenando, ele está dando uma ordem para os 12. Para os 12 celebrar como ele está celebrando aqui. Né? Consagrar como ele está consagrando aqui. Que ele diz, tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, né? Partiu de Deus dizendo, isto é o meu corpo. Veja que diz, tomou o pão. Que quando ele dá essa ação de graças, essa consagração, não é? Nós chamamos de oração da epíclise, tá? Mas nós vamos ver na instituição da Eucaristia, lá em Mateus 26, 26, daqui a pouco, né? Logo depois desse, e a gente vai ver que aqui, veja, ele tomou o pão e ele disse, isto é o meu corpo, depois dessa ação de graças, depois da oração, depois da consagração. Aí já não é mais pão, é corpo, né? Que é dado por vós. Esse corpo será dado por vocês, para vocês, e vocês também vão dar ele. Fazer isto em minha memória. Né? Então fazer até que ele venha, diz São Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Tá certo? E agora nós vamos ver a Eucaristia em Mateus. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver aqui em Mateus o quarto sacramento, que é a Eucaristia. Tá certo? A instituição da Eucaristia. Mateus 26, 26 a 27. Presta atenção. Durante, veja aqui embaixo, ó. Aqui, condição 1. Durante a refeição, muitos estudiosos, apologetas, dizem que essa refeição é durante a missa. Tá certo? Tem outros que dizem assim, durante a Santa Ceia. Eu já vi tradução que diz durante a Santa Ceia. Quer dizer, que é a Santa Ceia? A missa. Que era chamada de Santa Ceia, depois passou a ser chamada de fração do pão, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fração do pão. Né? Ela já mudou de vários nomes, o Santo Culto, né? O Santo Sacrifício. Então veja, durante a missa, Jesus tomou o pão. Veja que é pão, vírgula. Jesus tomou o pão, vírgula. Presta atenção, ó. Leia comigo aí. Jesus tomou o pão, vírgula. O que é que Jesus está pegando? Um pão. Pegando um pão. Agora, depois de vírgula, do pão, vem o quê? Benzeu a oração da epíclise, a oração da transubstanciação que vai acontecer. Então, Jesus tomou o pão, ele está com ele nas mãos, ele vai elevando. Né?
dizendo esta oração. Ó, benzeu, outra está consagrou. Outra tradução está consagrou, partiu e deu aos discípulos, partiu. Agora, depois que benzeu, depois que consagrou, que partiu, veja que já não aparece mais o termo pão. É o que agora? Dizendo, abre aspas, tomai e comei, isto é o meu corpo. Pacata, instituição da Eucaristia. Aqui nós estamos vendo o quarto sacramento, a Eucaristia. Então, olha, basta observar que aqui a gente vemos o milagre da transubstanciação. Aqui tem o milagre da transubstanciação. Que durante a missa, Jesus tomou o pão, está dizendo que é o pão. Tomou a hóstia antes de ser consagrada. Aí vem a oração da epíclise, né? Juntamente com a consagração, mandai vosso Espírito para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. O Espírito Santo desce nesse pão, aí acontece o milagre da transformação, que chamamos de transubstanciação. Né? Aí partiu a partilha, deu aos discípulos dizendo, tomai e comei. Isto é, está no verbo afirmativo, isto é. Impressionante que aqui não diz, isto simboliza, isto representa. Não, não diz. Está no afirmativo. Ó. Isso é meu corpo. Está claro o que é o pão consagrado, o que ele é? Meu corpo. Hoje você vai à missa, né, libertacionista, aí o padre diz lá, Jesus está no pão, Jesus está na hóstia, Jesus está, quem dizia isso era Lutero, o herege. Jesus não está no pão, Jesus não está na hóstia. A hóstia consagrada é Jesus. O pão consagrado é Jesus. Veja o que diz, ó. Isto é meu corpo. Não diz aqui. Jesus não disse aqui, eu estou nesse pão, eu estou nessa hóstia, ou simboliza, como diz os calvinistas. Não. Jesus diz aqui perfeitamente como a doutrina da igreja, isso aqui é um dogma de fé da Santa Madre Igreja. O dogma eucarístico, isto é. O dogma eucarístico que diz que né, Jesus, a hóstia é, né? A hóstia. Essa hóstia consagrada é, nessa hóstia está, né? Nessa hóstia. Corpo, sangue, alma e divindade. Nosso Senhor Jesus Cristo já trouxe nesse canal, mostrando isso na hóstia consagrada. Eu estou mostrando tudo isso aqui, tudo isso que acabei de citar, né, o pão consagrado que ele é. Ele é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Está aqui, ó. Isto é o meu corpo. Agora o roxinho lá embaixo, ó, versículo 27. Tomou depois o cálice, rendeu graças, também, do mesmo jeito, dizendo, bebei dele todos. Vou colocar mais uma coisinha aqui. Versículo 28. Porque isto é meu sangue. No afirmativo também. Isto é meu sangue. Um cálice com vinho consagrado. Depois que esse vinho é consagrado, já não é mais vinho. É o que Senhor Jesus fala para esses hereges que é tão cego que não entendem. É algo tão simples como isso. Né? Um semi-analfabeto falando isso. Um semi-analfabeto como eu entendo isso. Por quê? Que esses hereges tão estudados são cegos e analfabetos de mente. Hã? Ó. Porque isto é meu sangue. Não diz isto é meu símbolo, isto é minha representação, eu estou nesse vinho, meu sangue está nesse vinho. Não diz isso, cara. Pelo amor de Jesus. Porque isto é meu sangue. O sangue da nova aliança. A tradução protestante, principalmente essa linguagem de hoje, vendida pelas Paulinas, uma Bíblia herética, diz que aqui está dizendo nova aliança. Você pode pegar, tanto no hebraico como no grego, que vai dizer a nova aliança. Aí lá vai dizer o sangue da antiga aliança feita com Moisés. Lá no passado. Veja o tamanho da heresia, né? Eu já mostrei aqui as deturpações protestantes. Né? O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, da nova igreja, da nova religião, do novo povo de Deus. Derramado por muitos homens em remissão dos pecados.
derramados por muitos, por cada um de nós que pertencemos à verdadeira igreja. Então nós estamos vendo aqui, né, a Eucaristia, o quarto sacramento. Vamos ver agora matrimônio que está em Marcos. Vamos lá. Quinto sacramento, meus irmãos, nós vamos ver agora é o matrimônio. Marcos 10, 7 em diante. Vamos lá? Vamos ver o que o Senhor Jesus diz aqui. Marcos 10, 7 a 9. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. De que maneira se unirá à sua mulher? E os dois não serão, esse se unirá à sua mulher, casará com sua mulher. Né? Essa união, ela só é formada, só é legal quando o versículo 9 se cumprir na vida deles, né? E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois. Aqui, ó, o rosa claro, né? Rosa escuro. Assim já não são dois, mas uma só carne. Versículo 9. Por que se torna uma só carne? Porque o versículo 9 se cumpriu. Ó, não separe, pois o homem que Deus uniu. Então o casamento é no Senhor. Está dizendo que Deus uniu. Então se essa união desse casal é no Senhor, então esse matrimônio é legal. No Senhor. Então o que Deus uniu. Impressionante que o protestantismo prega o casamento no cartório, né? No cartório. Lá no cartório não é Deus uniu. Lá o juiz, quem quer que seja que está lá, não é Deus. Agora o padre no sacramento é a pessoa de Jesus, persona Cristo. Então o que Deus uniu diante do sacerdote não separe o homem. Por isso 1 Coríntios capítulo... diz que o casamento é no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, se não me engano. Pois que a viúva, né, está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. E aí já adulteraram isso. Casamento no Senhor. Porque no Senhor é o que Deus uniu. Certo? Esse foi o quinto sacramento. Nós vamos ver agora o sacramento da confissão. Tá certo? Vamos para João. Veja só, meus irmãos. Aqui, ó. O sexto sacramento. A confissão. Jesus deu poder à sua igreja de perdoar pecados. Aí os hereges vai à loucura. Jesus destraçou as heresias, viu? Olha só, aqui embaixo, João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Vamos ler? Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. O único sacramento que Jesus institui depois que ressuscita é a confissão, tá certo? A paz esteja convosco. Como o Pai, veja, me enviou, Pai e Filho, me enviou, assim também eu vos envio, enviando que é a sua igreja. Está enviando a sua igreja, não é? Com o seguinte propósito, veja, versículo 22. Depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo, receba o Espírito Santo. O Pai Jesus me enviou, Jesus, e agora o Espírito Santo. Então aqui está, na forma trinitária, a confissão de absolvição, ó. Recebeu o Espírito Santo. Versículo 23, aquele de roxo, lilás lá embaixo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aquele que a igreja perdoa os pecados serão perdoados no sacramento da confissão. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, traduzindo, aqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados. Aí o meu grande professor de Bíblia, Padre Luiz Toro, diz, o que será dos protestantes, hein, que não tem seus pecados perdoados pela igreja? Que a igreja liga na terra está ligado no céu. Pois é. Rechaçam o sacramento da confissão. E o que é pior, eu vou mais além. Católicos que rejeitam a confissão. Que se dizem católicos, né? Rejeitam o sacramento da confissão. Aí, Jesus dando autoridade à sua igreja de perdoar pecados. Eu vos envio a vós, eu estou enviando a minha igreja. Com a autoridade de perdoar pecado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, o Padre está em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Eu já mostrei aqui na Bíblia vários sacramentos como o Padre está na pessoa de Cristo, persona Cristo, não é? Já mostrei no canal. E então você vai ver o seguinte, o que é que você vai ver aí? Você vai ver que tá o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, o Padre diz, quando você confessa, absolve os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está perdoado.
Ligou na terra, está ligado no céu. Pois é, meus irmãos. Examine se homem assim mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 11. Então, esse aqui foi o sexto sacramento. Agora vamos ver o último, a unção dos enfermos, aqui mesmo em Marcos. Não é? Marcos capítulo 6. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui pegar. Marcos capítulo 6. Tá certo? Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos ver aqui. Marcos 6. Aqui é São João. Espera aí. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Olha só. O último sacramento, o sacramento da unção dos enfermos, ou unção extrema, como chamava antigamente. Mas é a unção dos enfermos. O último sacramento. Tá certo? Veja só, eu estou mostrando nos evangelhos sacramentos, direitinho, para vocês pegar a minha apologética direitinha e debater aí com os protestantes, mostrando na Bíblia. Tá certo? Eu tenho uma playlist no canal do ex-protestante, Fábio Pentecoste, uma playlist com os sacramentos na Bíblia inteira. Nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas pastorais, nas 7 cartas católicas, só na Epístola aos Hebreus, só no Apocalipse. Peguem aí, tá lá, sacramentos. Uma playlist. Ó, Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. E aqui no versículo 12, nos originais, vai falar da confissão. Veja, ó, eles partiram e pregaram a penitência. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a confissão recebe 5 nomes. Né? O sacramento da confissão. Ele é também chamado de sacramento da penitência. Então eles partiram e pregavam a confissão. Só que as Bíblias estão mudando isso aqui. As Bíblias tealistas, com essa teologia da libertação, as Bíblias estão sendo remodeladas, estão sendo, na realidade, adulteradas, tirando os contextos originais. Estão tirando o termo penitência, colocando no lugar conversão, colocando outras coisas no lugar do termo penitência. Não é? Então, nós temos que zelar pela tradição, pela Bíblia, né? A Bíblia tradicional. Não por essa remodelação que está aí cada vez mais longe dos originais. Eles partiram e pregaram a penitência, a confissão. Ó, o versículo 3, ó. Expeliam inúmeros demônios. Vejam, meus amigos, que a confissão, ela arrependida, exame de consciência, arrependida e confessada, ela expele muitos demônios. Porque, eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa está indo confessar. E ela está indo confessar 2 pecados que ela cometeu. O adultério, vamos lá, um adultério e uma mentira. Ela está indo confessar com o padre, buscou o padre para confessar, padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que está ligado ao Papa, tá certo? A Santa Sé, isso fica bem claro. Então, ela está indo confessar, ela se arrependeu, não pratica mais, aquele caiu numa fraqueza, se arrependeu, está indo confessar. Um exemplo que eu estou dando, um adultério e uma mentira. Aqui, dentro desse contexto, expeliu inúmeros demônios através da penitência, através da confissão. Na confissão, quando você confessar, você falar que cometeu o adultério, você está expulsando o demônio do adultério da sua vida. Você nunca mais cair nisso, você está expulsando o demônio do adultério que incrementou isso em tua carne. E está expulsando o demônio da mentira. Porque ele é pai de toda a mentira, diz a Sagrada Escritura. Então, são 2 pecados mortais. Apocalipse 21, 8. Está lá todos os mentirosos, está lá os adúlteros, vão todos para o lago de fogo. São pecados mortais que condenam ao inferno. Tá certo? Então, aqui, eles partiram, veja no versículo 12, eles partiram e pregaram a confissão. Então, na confissão, expeliam o quê? Inúmeros demônios. O demônio da mentira, o demônio da luxúria, o demônio da idolatria, o demônio da feitiçaria, o demônio, né, disso e daquilo, da prostituição, tudo. Aplicando outro sacramento. Veja, eles partiram e pregaram a penitência, sacramento da confissão, e pregando outro aqui, ó, no versículo, ó, expeliam inúmeros demônios. De que jeito? Aí, ó. E ungia com óleo muitos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos. Lá em Mateus,
em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14, cara. O sacramento ali fala da confissão e ali fala também da unção dos enfermos. Não é? Ó, ungir com óleo, essa é a unção dos enfermos. Que só a igreja, o sacramento, só os que têm o sacramento da ordem podem trazer isso. Pode fazer isso. Ungia com óleo muitos enfermos e os curavam. Tanto curava a alma como curava o corpo. Se morrer, diz lá em Tiago 5, versículo 15, se morrer terá sua alma salva, passando pelo sacramento da unção dos enfermos. Eu quero falar um pouco sobre esse sacramento. O sacramento da unção dos enfermos, uma pessoa que ela é batizada e ela está em leito de morte, já inconsciente, mas ela está viva ainda, se um padre aplicar, ela pode ter praticado o pecado que tiver praticado. Esse sacramento, antes dela morrer, ela vai para o purgatório e fica lá até o dia do juízo final. Ela não é condenada ao inferno, mesmo que ela tenha cometido os piores pecados que você possa imaginar. Veja o quanto é poderoso a unção dos enfermos. O quanto é poderoso a unção dos enfermos. Ela é capaz de salvar as pessoas. Porque quem vai para o purgatório, meus irmãos, já está salvo. Né? Vai aguarda o dia da redenção, o dia do juízo, será salvo. Paulo diz, será salvo de alguma maneira passando pelo fogo. Então veja, então eu trouxe isso aqui, eu mostrei, eu fui o primeiro, graças a Deus que agora estão trazendo, viram meus vídeos, estão trazendo aí, mostrando na Bíblia Sagrada os sacramentos, tá certo? E pode usar outros que tem aqui dentro também. Eu estou usando esses porque foram os mais claros para mim, tá certo? Mas eu tenho vídeo aí, tem a playlist aí, que mostra os 7 sacramentos só em Atos dos Apóstolos, 7 sacramentos nas 13 casas pastorais, né? Os 7 sacramentos só na Epístola aos Hebreus, os 7 sacramentos nas 7 cartas católicas, os 7 sacramentos só no Apocalipse. Eu trouxe tudo aí, tá aí, a Bíblia Sagrada. E graças a Deus que quando eu trouxe esses vídeos, né, ele revolucionou muitos católicos, abriram o coração para o sacramento da confissão, outros para o crisma, né, para a confirmação, que não eram crismados, outros para o batismo, que era um pagão, e é assim, né, graças a Deus, tocou muita gente. Meus irmãos, aí embaixo está o Pix para quem quer nos ajudar, tá certo? Se inscreva no canal, nossos canais não crescem. Se inscreva no canal. É 100% para católicos apologética, né? E vamos que vamos. Deus abençoe a todos.